La famille. A família. La famille. A família. Étant la cellule de base d'une société. Enquanto a célula de base de uma sociedade. Mais aussi. Mas também. La famille. A família. Qui fait la force d'une église. Que faz a força de uma igreja. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Une église constituée de familles malheureuses. É uma igreja construída da família. Cette église ne sera pas heureuse. Esta igreja não será Jamais elle a vu une église nunca teve uma qui igreja constitue une grande partie des familles que malheureuses. constitui uma grande família. Cette église soit en E équilibre. esta igreja seja Chose equilibrada. impossible. Uma coisa impossível. Pourquoi? Por quê? Pour que l'église soit église, Para que a igreja seja il igreja, faut que les familles se réunissent. a família deve se Toi, tu es congregar. venu d'une famille. Onde vem uma família, Moi, je suis venu d'une e eu também famille. vim de uma família, Nous sommes ensemble. somos juntos, Nous formons l'église. formamos a igreja. Preuve en est que, A prova é que, Lélo, hoje, non, fait le papa. eu falecei meu pai, L'église, tu não vou vir à igreja. Accoucher de père, E eu também, à quoi il est cambo? também aconteceu um problema. Aí a église, tu Também não vou vir. il n'y a pas quoi il est cambo. O outro também, Aí a église, não veio. qui vont faire la culte? Quem é que vão fazer o culto? Personne. Ninguém. Pour qu'il y ait un culte, Porque haja culto, il faut que je sois disponible eu devo ser disponível d'être ici. e de estar aqui, Lui aussi, il soit e eu disponible. também disponível, Et ensemble, e junto nous faisons le culte. vamos fazer o culto. Alors, lorsque les familles sont malheureuses, E quanto as famílias estão cela influence même l'église. e aí também influencia a Le igreja. thème que nous allons partager ce mois, O tema que nós vamos partilhar nesta c'est pour manhã chercher la restauration de Dieu dans les é para familles. procurar a restauração de Les familles sont malades. As famílias são doentes. Beaucoup de choses ne marchent pas dans nos familles. Muitas coisas que não caminham bem Nous nas nossas avons besoin famílias. de l'intervention de Nós Dieu. precisamos da intervenção de Si Dieu Deus. n'intervient pas, Se Deus não intervenir, la famille, a família que je peux dire, c'est une espèce é uma espécie qui tend que espera à sa disparition. a sua dispersão. Comme disent les météorologistes ou les écologistes, É como não tinha dito um meteorologista, si la famille était se a família un animal, fosse animal, on dirait dizia, c'est une espèce é uma espécie qui va à sa disparition. que vai à sua extinção. Souvenez-vous, Lembre-se, il y a une statistique que j'ai fait. há uma Que estatística j'ai lu que eu li en France, em França, à Paris. em Paris, 1 sur 2 couples se divorcent. sobre dois casais se divorciam. S'il y a 50 mariages, Se há 50 il y a casamentos, probabilité de 25 couples. há pouca probabilidade de 25 Dans la casais. province, en France, Numa província em il y a França, 2 sur 3 couples qui se há divorcent. 2 sobre 3 casais que se divorciam. 75%. 75%. Cela veut dire, Quero dizer, quelque part, num sítio le qualquer, monde des ténèbres o mundo a tenebroso, compris la puissance de la famille. ele entendeu, compreendeu o poder Il da a família. injecté ce système Ingestou este pour sistema commencer à détruire la famille. para começar a destruir a Parce família. qu'il sait, Porque ele lorsque sabe, la famille est détruite, quando a família está destruída, l'église est détruite. a igreja também automaticamente está destruída. Le système du monde aujourd'hui O sistema do mundo de hoje fait en sorte quer dar sorte que la femme que a mulher puisse prendre la place de l'homme, possa substituir o lugar que do homem l'homme e o homem puisse prendre la place de la femme. substituir o lugar da mulher. Mais laisse-moi vous dire, Mas deixa-me vos dizer, avant de prêcher ici, antes de pregar aqui, j'ai fait beaucoup d'investigations. e eu fiz muitas Je suis averiguações. allé découvrir, E aí fui descobrir, permettez-moi, je suis allé découvrir e eu descobri l'origine de la parité. a origem da La parité. Parité. Bon, il est mot. Égalité. Égalité. igualdade. Égalité. L'origine de la parité, A origem da igualdade c'est dans l'origine de la franc-maçonnerie. é da origem da francmaçoneria. Il a comme objectif
tem como objetivo de dépouiller le leadership de la famille de neutralizar o leadership da família afin d'avoir l'accès pour le détruire. para ter o acesso de destruir. La majorité des gens qui élaborent ces lois, A maioria que tem esta lei ce ne sont pas les chrétiens. não são cristãos, Ce sont des occultistes. são ocultistas. Tout à fait. Todos. Imaginez un occultiste. Imagina ocultista. Il peut élaborer quelque chose Pode elaborar alguma qui coisa sera un avantage à la parole de Dieu. que será a vantagem da palavra de Deus. N'oubliez pas l'objectif du diable. Não esquece o objetivo do diabo. Jean 10, João 10. la Bible A déclare, Bíblia declara: les volets o ladrão ne vient que pour vem égorger somente para devorar, et destruir dérober. e derrubar. Il n'a pas une autre mission. E ele não tem nenhuma Si outra ce n'est missão, que d'égorger, somente de si ce devorar, n'est que de détruire, somente de si destruir, ce n'est que de dérober, somente de derrubar. il peut faire semblant Ele pode se fingir de donner le droit, de dar os que direitos, la femme aussi a le droit. porque a mulher também tem Mais direitos. ils savent, Mas ele sabe, derrière tout ça, atrás ils disso, ont un objectif, tem objetivo: de détruire é de destruir la famille. a família. Et lorsque la femme prend ce monopole, E quando a mulher toma este il monopólio, devient la chef de la maison. ele vai se tornar chefe da Ou bien casa, il devient égal à ou l'homme. vai se igualar com o homem, Il contredit la parole de Dieu. e ele vai contradizer a La palavra parole de de Deus. Dieu A palavra de Deus est mise à côté. e está colocada de lado, Aujourd'hui maintenant, e eles só seguem le agora système du monde. o sistema do mundo. Lorsque nous parlons d'une famille avec un mauvais départ, c'est ça notre sous-thème de ce matin. Quando nós falamos de uma família com má partida, Une famille uma família avec un mauvais départ. com uma má começo, de partida. Pour édifier une maison, Para edificar uma solide, casa sólida, il faut que la fondation a fundação soit solide. deve ser também sólida. Lorsque la fondation Quando o alicerce n'est pas bien consolidée, não é bem solidado, la maison peut être a casa pode ser belle, bonita, mais mas à cause de cette fondation por causa deste alicerce qui est mal faite, que foi mal feito, cette maison esta casa ne durera pas longtemps. não durará nada. La fondation, O alicerce, c'est ça le départ. este aqui é a partida. Il y a un autre adage qui dit, Há outro provérbio que diz: vérité, a árvore, pour être à la courtoise, para ficar direito, il faut qu'on redresse un mot, deve endireitar isso na ébandé. no começo. Ce qui n'a ébandé, Só no começo va redresser un mot. não foi bem endireitada, C'était voilà. e esta árvore Avec que son forme et aussi. vai ter uma forma que ele vai Même la seguir. famille, Mesmo também a família, bien-aimé dans le bem Seigneur, amado do Senhor, la famille a família doit avoir un bon départ. deve ter bom Si começo. la Se famille a família a un mauvais départ, tiver mau sache-le bien, saiba isto, le reste sera le pire. será o pior. Il y a beaucoup de problèmes qui surviennent dans nos familles, Muitos problemas que sobre a ronda dans nos foyers, nossos lares, parce que le départ porque no começo n'était pas não respecté. foi respeitado. Est-ce que quelqu'un m'entend? Será que alguém me entende? Bien-aimé, Bem amado, c'est un message é uma mensagem qui concerne que concerne ceux qui sont déjà aqueles que já estão et ceux qui seront. e aqueles que serão. Cela veut dire, Quer dizer, ça n'exclut personne. e isso não se exclui ninguém. Célibataire, Solteiro, marié, casado, c'est un message qui te concerne. e essa mensagem te concerne. Parce que les mariés d'aujourd'hui, Porque os casados de hoje ce sont les anciens célibataires. são os antigos Et solteiros. les célibataires d'aujourd'hui, E os solteiros de hoje ils seront les futurs mariés. serão futuros casados. Cela veut dire, Quer dizer, il y a tout intérêt tem todo o de interesse préparer le départ de
preparar o Le começo. départ ne peut pas être mauvais. A partir de um ponto de Lorsque vista, le commencement, quando o começo, comme nous avons lu, como já tínhamos dito, lorsque les fondements sont renversés, foi destruído. bien-aimé, Bem amado, il y a beaucoup de fondements muitas das qui sont déjà renversés. estão já derrubadas. Quem doit faire le juste? Qual o resultado? Le départ est déjà renversé. O começo já está derrubado. Mais les filles sont pas. A água já foi descuidada. Quem doit faire? O que vamos fazer? Dans la pensée de Dieu, No pensamento de Deus, c'était l'homme qu'il soit le chef de la famille foi o homem que seja o chefe da família, et la femme étant Ève comme aide. a Eva como adjutora, Mais mas parfois le système du monde às vezes o sistema do mundo fait l'inverse. faz o inverso. D'abord, je vais dire une chose. Primeiramente vou falar alguma coisa. La famille, A família c'est une institution de Dieu. é uma instituição de Deus. C'est Dieu qui est l'instituteur de la famille. Deus é instrutor da família. Comme Dieu Como Deus est l'instituteur de la é famille, instrutor da família, Dieu doit être au centre de toutes les familles. Deus deve estar no centro de todas as famílias. Mais aujourd'hui, Mas hoje, parfois Dieu est mis à côté. às vezes Deus é colocado de lado. Ce n'est pas Dieu qui est au centre de la famille. Não é mais Deus que está no centro da família, Parfois, ce sont des boquilos. mas às vezes são os sogros. Parfois, c'est la belle famille. Às vezes são as cunhadas. Parfois, c'est la famille de l'homme. Às vezes são famílias Ce sont eux qui sont au centre d'un couple no centro de casal. pour injecter des choses. Para injetar as coisas. Je dis une chose. Eu digo uma Je coisa. vais répéter cette chose. E eu vou repetir. Lorsqu'une personne va acheter Quando uma pessoa vai comprar un appareil électronique aparelho eletrônico dans une maison de vente, de uma loja, ce qui veut dire que son appareil, se eu ir comprar aparelho, na kati ya caixa appareil wana, dentro desta caixa do aparelho, appareil eyaka na notice. veio com a sua notícia. Vrai ou faux? Verdade ou falso? Cette notice, Esta notícia c'est ça qui permet é esse que permita pour l'utilisation de cet appareil. para a bem utilização deste aparelho. Même si tu ne connais pas manipuler l'appareil, Mesmo não conhecem o manipular este en aparelho, lisant la notice, lendo a tu notícia, peux avoir l'idée comment fonctionne l'appareil. pode ter a ideia como funciona este aparelho. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado Senhor, même dans le mariage, mesmo no casamento, le mariage no a casamento, aussi sa notice. esta é a sua La notícia. notice de du mariage, c'est la parole de É a Dieu. palavra de Deus. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado Senhor, un mariage, casamento, pour que cela soit bien bâti, para que seja bom il conduzido. faut que cela E isso deve ait ter comme fondement tem como la fundamento parole de Dieu. a palavra de Deus. Si tu ne consultes pas la parole de Não Dieu, consulta da palavra de sache-le Deus. bien, Saiba isto tu bem. ne bâtiras jamais une bonne famille. Vai edificar uma boa família. Et chose grave, E uma coisa grave, lorsque tu utilises quando você utiliza une autre notice uma outra notícia pour un autre appareil, ou um outro aparelho, ça ne va pas fonctionner, isso não vai mais funcionar, cela peut détruire l'appareil. mas você vai destruir o aparelho. Aussi notice, il y a téléphone, Vai pegar a notícia do il y a telefone, mon de la télévision. você vai utilizar para o On televisor, va ma télévision. vai estragar o televisor. Et aujourd'hui, E hoje, au lieu que les gens on vê utilisent la parole de Dieu a palavra de pour Deus édifier leur para couple, edificar os seus les gens utilisent les conseils qu'ils attendent conselhos que de eles leurs dão parents, dos seus les parentes, conseils qu'ils attendent de leurs tantes. aos seus Voilà la source des problèmes. Isso aqui aponta para os problemas em nossas famílias. Vamos começar a botar essa notícia.
A palavra de Deus não vai Olha, tata mwasa yebi Porque sakia. a tia vai te dizer Demo male sante kona yote. que o homem não tem Demo ne asimba. Il est dans le mariage. Il peut être là 10 ans déjà. Mais il a une conception déjà. Ma tante m'a dit, mon mari a sante kona yote. Je ne me sais une femme. À aucun jour, il nous fera vai fazer que son mari soit aimé. que o seu Il marido n'est seja pas feliz. à sante kona yote. Porque ele sabe que o marido não é o irmão dele. La notice A notícia pour le mariage, para o casamento, pour la famille, para a família La parole. e a palavra de Deus. dans la parole de Na Dieu, palavra de Deus, il va voir vai ver comment vivre Como viver dans une vie familiale. numa vida Dans familiar. la parole de Na palavra de Dieu, il Deus, verra vai ver comment consolider Como consolidar un bon couple. um bom Dans la casal. parole de Na palavra de Dieu, il y a Deus, tout, há tudo. sauf rien. Somente nada. Sauf rien. Somente nada. Mais parfois, Mas às vezes, pourquoi nós já deitamos isso. Nós vamos seguir hoje. Système copié. Sistema de copiar. Donc copier à Amérique. Nós copiamos a América. Donc copier à Europe. Copiamos Parce a que là, en Europa. Europe, Porque lá na et Europa, il faut ce qu'il veut. ele faz o que ele A quer. Europa. Na Europa. Bala na yolo. Pode te casar, Après une mas semaine, depois de uma semana, au Gabon, la vie. vão destituir o casamento. C'est tout à fait normal. Isso é normal para ele. Ils te diront même, Ele vai te dizer mesmo, si les choses ne vont pas, epa, se as coisas não vão bem, on se sépare. vão se separar. Muito Parce que le bem. ministère de la Justice, Ele vai no Ministério da Justiça, ici. vão ensinar. Et c'est la pensée de Dieu. No pensamento de Deus, Le premier mauvais fondement. o primeiro mau fundamento, Parce que je parle d'un mauvais départ. porque eu falo do mau começo. Primeiro, Notez ça. nota isto bem. Le premier mauvais fondement d'une famille, A primeira má partida de uma c'est família, lorsqu'on fait un mariage quando se faz um casamento sans soutien spirituel. sem sustento espiritual. Cela veut dire, Quer dizer, une personne uma pessoa n'a pas le temps de consulter Dieu teve tempo de consultar avant Deus de s'engager antes de se engajar à une relation. numa relação. Bien aimé, Bem amado, ça c'est très fatal. isso é fatal. Toi qui n'es pas encore engagé, Tu que ainda não está ne engajado, suis pas seulement la beauté, não segue somente a ne suis beleza, pas seulement la taille, nem tampouco a estatura, ne suis pas seulement ce qui te frappe aux nem yeux. aquilo que te bate nos olhos. Cherche à consulter aussi la volonté Pode de Dieu. consultar ainda a vontade de Si Deus. ce n'est pas dans la Se volonté não de é da Dieu, vontade de même Deus, si c'est là que mesmo qu'on que fait, ele te ne le fais convém, pas. não faz isto. Aujourd'hui, Hoje, kama mtamwoni mwasi quando mmoja ver uma mulher, ele é a mulher, Mais en réalité, les choses, les mas choses, na realidade ce n'est pas dans la volonté de Dieu. não é a vontade de Deus. Voilà pourquoi É por isso, Jésus, le jour où il a appris les choses, Jesus, o dia que ele a prié, il a dit, ele disse, à chaque fois que vous allez prier, a cada vez que você vai orar, vamos que dizer, ta volonté, que a sua vontade seja c'est feita. la volonté ensemble. Pensa sempre a vontade de Deus. J'ai vu dans la Bible, Eu já vi na Bíblia, Néhémie, Neemias, il était prêt à rebâtir le miracle ele estava pronto a rebater a muralha de Jérusalem qui était détruite. de Jerusalém que estava Pour derrubada. rebâtir le miracle, Para rebater a on muralha, n'a pas besoin que je peux dire, de la prière en quelque chose. e não necessitavam de apoio a alguma coisa. Et ça, quand on a besoin, E ele necessita ça dit ça, ma maçon, ajudar os ça va pedreiros, plus, põe os le blocos, bâtiment, pega o Bata cimento contorno. e começa a mais edificar. Néhémie, Mas Neemias, avant de rebâtir le miracle, la Bible a dit, Bíblia diz, il alla consulter ele Dieu. foi consultar Deus. Pourquoi il est allé Por consulter que ele Dieu? foi consultar Parce Deus? qu'il sait, Porque ele c'est sabia Dieu qui doit que être au centre de Deus toutes deve les ser o choses. centro de todas as Aujourd'hui, beaucoup coisas. de choses ne marchent pas Hoje, as dans nos coisas foyers nas nossas parce que nous n'avons pas porque nós consulté. não consultamos. Célibataire, Solteiro, consulte Dieu. consulta Deus. Ndeko mwasi, Irmã, kolanda favorite, não segue as barbas, nem tampouco a beleza. eloko ya liboso. A primeira coisa, Soki ali ko propose, se ele vir te proposar, consulte. consulta Deus.
Mais chose grave. Mas uma coisa gravíssima. Cela m'est arrivé déjà ici à Sey. E já aconteceu já aqui, não sei? Il y a parfois des gens qui viennent se consulter Dieu ou les serviteurs de Dieu. Há pessoas às vezes que vêm consultar Deus ou servos de Deus. Après avoir accepté déjà. Depois de aceitar já. Papa Jean. Vamos morrer pela proposição que eu. Pai, João, foi com fulano me proposou. O que está precisando? O que você Eu não lhe respondo ainda, mas vem da consultar aqui para... Essa é uma mentira, já aceitou. Eu sou que eu vou ir. Se você negar, vai lá. Aí ele vai dizer. Bem amado, cuidado dessas coisas. Les enfants parfois nous dribblent. Os filhos de Il Deus a déjà accepté. ele já Il aceitou. a déjà accepté. Já aceitou. Il vient. Ele vai vir. Il te demande conseil. Vai ter pedir conselho. Miguel a feito uma nação. Miguel já tinha Ele não é de solo. Agora aqui, libera a mão no moco. Ele negou o casamento a proposta de um dos seus filhos. A mão na boia na porta. Garçom moco aí. Ele viu. Mas não pega ele não. E eu vou debater hoje. Bem amado. Consulta a vontade de Deus. Um casamento qui est sans soutien que spirituel. não tem sustento espiritual. Bien-aimé, Bem amado. c'est plus qu'une bombe. É mais que uma bomba. N'est pas associé Dieu Não é associado com Deus. dans ce que tu fais. Daquilo que você faz. C'est un crime. É um crime. Un deuxième mauvais départ É uma segunda mão partida que tu dois pas oublier. que você não deve esquecer. C'est un mariage É um casamento entre deux personnes qui ne sont pas nées de nouveau. entre duas pessoas que não são nascidas de novo. Le départ ici, Esta partida c'est un départ catastrophique. é uma partida Les catastrófica. gens qui ne sont pas nés de nouveau, São duas pessoas que não são nascidas de novo. d'abord la Bible déclare, Primeiramente a Bíblia declara, lorsque tu dis Ephésiens chapitre 2, quando você lê Efésios capítulo 2, 1 à 2, 1 a 2, ce sont des gens qui sont déjà morts. são pessoas que estão Et il y aura mortas. seulement comme résultat Haverá somente como resultado des catastrophes. catástrofe. Troisième fondement, Terceiro fundamento. c'est un mariage É um casamento entre un chrétien entre um cristão et une païenne. e uma pagã. Ou bien Ou un païen pagão avec une chrétienne. com uma cristã. Écrivez avec moi 2 Corinthiens chapitre Escreva comigo 2 Coríntios capítulo, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Coríntios capítulo 6, le verset 14. versículo 14. Jean de Dieu. Deux Corinthiens chapitre 6, 2 Coríntios capítulo 6, Ainsi dit la parole. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Amém. C'est une question qui se pose. Hein? É uma questão que se coloca. Quel rapport Qual é a relação y a-t-il que existe entre entre la lumière a luz et les ténèbres? com a escuridão? Un enfant de Dieu, Filho de Deus c'est celui qui est dans la é lumière. aquele que está na luz. Un païen, Pagão c'est celui qui est dans les é ténèbres. aquele que está no Maintenant, Mas agora, un enfant de la lumière, filho da luz il va vai s'engager se engajar avec un enfant une fille de ténèbres. com filho Quel rapport cela a-t-il? Qual é a relação que eles terão? Lorsque tu lis Quando
você lê dans la loi, dans l'Ancien Testament, na lei do Antigo Testamento, tu verras verás que dans la loi de Moïse, na lei de on Moisés a interdit já aux interditou enfants d'Israël aos filhos de Israel d'aller se marier de se casar avec des femmes étrangères. com mulheres estrangeiras. Pourquoi? Porque Parce qu'il n'y a pas un rapport não havia entre la relação lumière entre a luz et les ténèbres. e a escuridão. Toi, tu vas t'engager Tu vai se engajar avec com une personne uma pessoa qui ne connaît pas Dieu. que não conhece Deus. Moi, je suis enfant de Dieu. Eu sou o filho de Deus. Je m'engage à une sœur Engajo-me com uma mulher, uma qui n'est irmã pas enfant de Dieu. que não é filha de Deus, Il est la fille du diable. que é a filha do diabo. C'est ça la vraie expression. É isso aqui a verdadeira expressão. Mutu abali mwana ya Satan. A pessoa que casou filho ou filha de Satanás. Satan azana alipona hii. Satanás é quem para ele? Seu sogro. Sikoi. Agora, Comment tu seras surpris si le diable vient te rendre visite à ta maison? como será surpreendido se o diabo vir te visitar na sua casa? Oui, c'est ton moquillon. Porque seu Il sogro, faut qu'il vienne te visiter. ele vai vir te visitar. Parce que tu t'es marié avec ta fille. Tu casaste com seu filho. Aujourd'hui, les gens voient. Hoje Les já diables détruisent leur foyer. Ils s'oublient. Peut-être qu'ils sont engagés à une fille du diable. Le monde ne fait que son devoir d'aller visiter là où son enfant onde está o filho, habite. onde ela vive. C'est une visite normale. É uma visita normal. Ne trouvez pas ça grave. Isso não pega isso grave, Il y a un mot grave. porque é teu sogro. Attention à un mariage Cuidado com um casamento d'un chrétien de um cristão avec une païenne. com uma pagã. La Bible l'interdit. A Bíblia interdita. Même si tu vois des critères, Mesmo tem os cristãos, comment on a moli mon sang tout est. não transformam o Espírito Santo. Et non, on a comment la E eu vou lhe Il y a transformar. des gens qui ont pensé comme ça. Há pessoas que pensaram Ils que sont finis par être détournés. acabaram de ser destornados. Et aussi, E também, attention à la fausse sainteté. cuidado com a falsa santidade. Protocole. Protocolo, Intercesseur. intercessor, Gagnant d'âme. ganhador das Avec un almas, mauvais objectif. com um mau objetivo. Lorsque tu l'apprends, Quando você vai c'est receber, l'enfer. ela no inferno. Mais en voyant, Mas vendo, elle t'a montré vai te une mostrar apparence de la sainteté. uma aparência Qui a vu santa même que cette fille, que faz com que esta là où mulher, elle dort, onde ele dorme, c'est le Saint-Esprit o Espírito qui Santo met comme un coussin. que faz como almofada. Mais, en Mas réalité des a choses, realidade das la coisas, réalité que tu vas a voir, realidade que você vai ver, montre même, vai il y mostrar isso. avait une fausse sainteté. Havia uma falsa santidade. Imaginez, Imagina, même chez les hommes, hein, mesmo aos homens, on va faire le mauvais assis. vais receber um novo irmão. Un mot caca. Somente um mês, Pai, nós não besoin de ser voilà. pai, eu preciso daquela irmã. Étudiez bien. Estuda bem. Agora vamos no castelo pedendo depuis que Ele já começou a procurar há muito tempo. Agora fica na conta Mas da ele igreja. não deixa entrar na igreja. Et parfois, lorsqu'un serviteur n'est pas averti, E se o servo não é avertido, agora eu vou apoiar. e pode apoiar. Et c'est le détournement de la scène. E o detornamento do irmão. Combien de gens Quantas ont pessoas été détournés dans já la foram destornadas nos lares? Il faut t'assurer. Deve se assegurar, Il faut t'assurer. deve ser assegurado. Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alguém ouve? Les quatre mauvais fondements, A quarta má partida, ou quarto mau fundamento, c'est le sexe avant le mariage. é o sexo antes do casamento. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, la Bible interdit formellement a Bíblia interdita formalmente le sexe o avant le sexo mariage. antes do casamento.
Tu vas lire avec moi. Vais ler comigo 1 Coríntios chapitre 6. 1 Coríntios capítulo 6, Le verset 16 et le verset 18. versículo 16 e 18. Et tu liras encore E vais ler mais 1 Coríntios chapitre 7. 1 Coríntios capítulo 6, Le verset 8 à 9. versículo 8 a 9. Toute sexualité Toda sexualidade en dehors du mariage fora do casamento est appelée débauche. é chamado impidicidade. Débauche, A impidicidade c'est un mot qui vient du grec. é uma palavra proveniente de grego. En grec, Em grego ça signifie porneia. significa porneia. C'est là où vient le mot pornographie. É lá onde veio a palavra pornografia. Maintenant, Agora, la Bible dit, a Bíblia diz: fuyez la débauche. foge a impidicidade. Vrai ou faux? Verdade ou falso? Bien aimé. Bem amado, Paul, lorsqu'il a vu o Paulo, quando ele viu certaines personnes, uma pessoa, il n'avait pas la maîtrise dans ce domaine. não havia concentração no seu domínio. Voilà pourquoi Paul a dit É por isso que Paulo diz, dans 1 Corinthiens 7, 1 Coríntios 7, lorsque tu liras dans 8, quando você vai ler no versículo 8 et 9, e 9, Paul dit, o Paulo diz: s'il y a une incontinence, se há acontecimento, marie-toi. se é possível, pode se casar. Voilà. Pode se casar. Pour éviter scandale. Para evitar o escândalo. Ça, c'est une porte Esta é uma porta qui a suscité beaucoup de problèmes que suscitou muitos problemas dans beaucoup de foyers. em muitos lares. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Coríntios capítulo 6, le verset 16, versículo 16. réfléchissez avec moi. Reflita Qui comigo. verra l'impact spirituel de faire beaucoup de rapports sexuels avant le mariage. Vai ver o impacto espiritual de fazer primeiro sexo antes do casamento. La Bible déclare, A Bíblia declara: lorsqu'une personne quando uma pessoa va faire l'amour avec une prostituée, vai fazer o amor com uma prostituta, il devient aussi prostitué. e ele também se torna uma prostituta ou um Parce prostituto, qu'il a acquis cet esprit porque ele adquiriu este espírito à cause de l'acte qu'il a fait. por causa do ato que ele cometeu. Aujourd'hui, Hoje, il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. há muitos problemas nos lares. Imaginez Imagina une personne, uma pessoa, avant le mariage, antes do casamento, il a passé ele passou par 3, em 3, 4, 5, 10 10 hommes. homens. Lorsque je m'associe avec Alex, Quando ele vai se associar com a lei, la Bible dit, A Bible nous dit- devenons nós vamos se tornar une seule chair, uma única carne, sans le mariage. sem casamento. Donc je porte déjà l'esprit de Alex. Eu levo já o espírito dele. Lorsque je vais encore m'associer avec E Maurice, quando você associar mais com o Moretti, nous devenons un seul vamos corps. se tornar também uma única J'ai carne. maintenant des esprits de gens qui me Já tem réclament. comigo dois L'esprit espíritos. de Moretti et O l'esprit espírito do Moretti d'Alexis. e o espírito de Alex. Je vais m'engager encore Vamos sur ce engajar frère. mais com outro. Nous devenons un mini Vamos se tornar mais uma La única Bible carne. dit ne dit pas de mariage. Mais la Bible parle du rapport sexuel. Mas a Bíblia fala do C'est le pas relação le sexual, mariage. não é o casamento. On devient une seule chair Vamos se tornar uma única en carne, s'associant seulement. se associar somente. Aujourd'hui, bien dans le mariage. Hoje está no casamento. Et si cet homme ici était Se fétiché, esse homem foi bruxo, l'autre là était aquele magicien, outro foi mágico, l'autre là était o sorcier, outro foi feiticeiro, ces esprits-là esses espíritos vont commencer à me réclamer vão começar a te dans reclamar ma maison. na minha casa. C'est ça Esse la source a fonte de beaucoup de problèmes de muitos problemas dans les familles. nas famílias. Les rapports sexuels, bien-aimés, c'est sacré. A relação sexual, bem amado, é C'est sagrada. réservé pour les mariés. É reservada para os casados. Alléluia. Amém. Oh, bon, on va amen. Bon ami, là. Supportez-moi. Suportam-me. Dans le monde physique, No mundo físico, cela a aussi des conséquences. há também consequências. Il y a beaucoup de gens Há muitas qui pessoas ont attrapé
que adquiriram les maladies sexuellement transmissibles doenças sexualmente transmitidas, qui ont compliqué leur vie. que complicam as suas Il y a vidas. des gens qui ont rencontré Há pessoas que des têm encontrado grossesses indésirables. gravidez Les indesejáveis, autres ont avorté outros já pour abortaram une seule raison, por uma única razão, parce qu'ils ont fait porque eles le fizeram sexe avant le o mariage. sexo antes do casamento. Cela a des impacts Tem impactos spirituellement espiritualmente e fisicamente. Tu vas lire à la maison, Actes Vai chapitre ler 15, em casa Atos capítulo 15, le verset 20, versículo 20. et Hébreux chapitre 13, Hebreus capítulo 13, le verset 4. versículo 4. Une famille Uma família avec un mauvais départ. com uma má partida. Il y a un autre fondement. Há um outro fundamento. Mariage Casamento par intérêt. por interesse. Non, fila-moi que là à Dubaï. Porque cada mulher vai sempre em Dubai. Bamuko. De uma só vez, Ah, t'es ça là. não, ela tem dinheiro. Bien aimé. Bem amado, Avoir de l'argent, tem dinheiro, ter pas dinheiro. synonyme Não é sinônimo d'être une bonne femme. de ser uma boa mulher. Aux appels, Estás aqui também. comme un collègue me disait, Como um colega que me dizia, il y a coquille jamais comme le copain, moi, c'est à votre na famille pauvre. nunca ele vai se casar com uma mulher que nasceu numa família Pourquoi pobre. ça la passe? Para me aumentar o sofrimento, Moi, je cherche eu procuro une femme uma mulher qui est sortie d'une famille riche. proveniente de uma família rica. Bien aimé, Bem amado. c'est bien de le faire. É bem. C'est bien de le faire. É muito bem ao Mais fazer. sache le bien. Mas saiba isto bem. Un jour, Dia au Kokuka, vai colher résultat, o resultado il y a amour intérieur. do amor e interesse. Dans l'intérêt, on voit les renommer aussi. Ao interesse tem o renome também. Il est la fille de. Ele é uma filha C'est bem. le fils du. É o filho de. Só que aí, Se ele vir, na como eu pude dizer, não posso negar. bien aimé, Bem amado, la famille, a família, selon la pensée de Dieu. segundo o pensamento de La Deus, famille, a família non pas selon não é Mas a família, de nós, mas a segundo a família, pensée de qui? segundo o pensamento de quem? De Deus. Qui t'a dit que si tu t'engages à une fille qui est sortie d'une famille pauvre, Quem te disse que se engajar com uma mulher proveniente de uma família pobre que tu seras malheureux? e serás infeliz? Il y a des gens Há pessoas qui sont des porteurs de bénédiction. que são portadoras da benção. Lorsqu'il s'associe avec toi, Quando tu associar com ele, tous les toits est béni. e todos os direitos vai surgir. Joseph, José, dans la maison de Potiphar, na casa de la Potifar, Bible déclare, a Bíblia declara, lorsque Joseph est entré dans la maison, quando José entrou naquela cette casa, maison était bénie. a casa foi abençoada. Même les bétails dans les champs, Mesmo os animais que estavam bénis também à abençoados. cause Por causa de la présence da de presença Joseph. de José. Bien aimé dans Bem les amado do Senhor. l'amour par O intérêt. amor com interesse. Un jour, dia, lorsque cet argent n'est plus quando là, este dinheiro il y desaparecer, aura seulement haverá un somente sentiment, c'est sentimento. l'infidélité. É infidelidade. Parce qu'on a qui est pas Quando le você bon. seguiu-lhe por À causa ça do du dinheiro, voyage, ele parce viajou, qu'aucun bon on y en zone. jogaram o seu dinheiro On va se sur la Bible. e vai seguir mais com quem? À côté que la Bible est là. Ele vai ficar como uma cortina de casa. Pourquoi? Por quê? Parce que yo, Porque et tu, l'autre chose là qui n'a a besoin. coisa que você necessitou já não existe. Avant moi le ministre, Mesmo filho do ministro, me manda pesquisa là. mas também o mandato do Comment ça pai. fait mandar papa na Se o mandato do seu pai acabar, Alléluia. Amém. Avant moi le diacre responsable. Ele é o filho do diácono responsável. Là, dans mon époque, il y a diacre E é o responsable. padre do diácono, o sogro do diácono, ou sogra do diácono responsável. Bien aimé, Bem amado, attention. cuidado.
Attention. Cuidado. Un mariage avec Casamento com interesse. Vous pouvez m'attendre? Alguém Você não m'attend pas balancer. Aquele que me entende dá na mão. Je parle maintenant d'une chose très importante. Eu falo agora de uma coisa extremamente importante. Le sixième fondement. O sexto fundamento. Un mariage sans préparation. Casamento sem preparação. Ça, c'est la source de beaucoup de problèmes. Este é a fonte de muitos problemas. Les gens, une personne Uma pessoa n'était pas préparée que não prepara pour un mariage. para casamento, mas Arrivé dans une circonstance, chegando numa circunstância, deixa-me casar. Bem amado, un mariage casamento sans préparation. sem preparação. Moi, si on compte les gars dans les lots, A mulher se encontrar somente hoje, quand les lots, os outros têm jour, nem a contar para papa na eu. somente naquele dia vai estar a perguntar quando que eu posso vir Avant de t'engager à une femme antes de se engajar com uma mulher, pour une relation durable, com uma relação durável, cherche à connaître la personne, procura conhecer primeiro a pessoa, connaître son origine, conhecer a sua origem, connaître ses parents, conhecer os seus parentes, connaître le mode de vie de leur famille. conhecer a moda da vida da sua família. Lorsque tu connais, Quando tu conhecer, quando tu tu conhecer, sauras que tu as affaire avec qui. você vai saber que estás a fazer negócio Mas com aujourd'hui, alguém. Mas hoje, lorsqu'on voit seulement la beauté, quando vejo somente a la beleza, femme besoin de papa a été. eu não necessito mais Nada de tu es gaga. e eu vou lhe Dans tomar. la précipitation, Na precipitação, tu vas engendrer beaucoup de problèmes. você vai nascer muitos Les problemas. mauvais départs, A má les partida, mauvais départs. a má partida, Et une autre chose, há uma outra c'est coisa. très important. É muito importante De connaître le partenaire. conhecer o parceiro. Ici, à Zé, nous ne faisons pas ça. Nós não fizemos isso, bem? Mais mon respect mondial est responsable. Mas Nous devons proposer ces choses, devemos proposar essas même au coisas, conseil de serviteurs, mesmo ao conselho que de cela serviço, soit appliqué. que seja aplicado. Il faut connaître même ton partenaire Deve conhecer o seu du point de parceiro vue sanitaire. e, do ponto de vista sanitário. J'ai travaillé dans un laboratoire à Moine. Eu já trabalhei num laboratório no Je Moanda. connais un pasteur, il est renommé à Moine. Ele conhece um pastor Parce que Moanda. le pasteur Tedika O pastor de Tedica, l'église Lys de la Vallée, igreja ali da ce pasteur-là, il ne bénit pas un mariage nunca vai si le couple n'ont pas passé aux examens sur la prédiction. se o casal não Avant couple banana, aucun hôpital. antes de se casar vão no hospital. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être révélées. Há muitas coisas que podem ser reveladas. Imaginez, Imagina, le frère de Ningondi, o irmão de Lingon, artiste de son niveau, no seu nível, a onde beaucoup fait le mois passé. ele faleceu e o filho. Moi, on a SS. Este filho é esse. Pas tout dit une interview. Perguntaram no Pourquoi tu vas précautionner? não tiveram produção. Alors, bien entendu, la chose qui va qui n'a vu sur la Ele disse na nossa época não Mais ligava. si à l'église, il y a beaucoup de gens SS. Na igreja há Mais ça, c'est un travail pour muito. l'intercession aussi. É trabalho para os intercessores. On doit prendre le résultat. Olha para o que está fazendo. Mais si on prévenait ça, Mas se prevenir isso. parce que lorsqu'on voit, il y a une incompatibilité de Há ça, uma compatibilidade on disso. dira au frère, Vamos dizer ao il y irmão. a un danger. Há perigo Bobo tabac va causer la boue. para nascer Alors pour éviter ça, para evitar isto, cherchez une autre femme. procura uma outra mulher. C'est encore possible. É ainda Parce que vous impossível. n'êtes pas encore engagé. Porque não está Même si un constat est passé, mesmo vale mais doer, vous l'avez mas sorti du trou. vai sair no sofrimento. Moi, j'ai vu un frère pleurer devant moi. Eu já tinha visto um irmão chorando diante de mim. Recomeça a descer e este aqui é o Le resultado. pasteur dit, O pastor disse, mon frère, meu irmão, moi je veux que mon église soit équilibrée. eu quero que a minha Comme igreja vous êtes seja encore equilibrada. fiancés, Como está ainda et il y a cette incompatibilité. com esta Je ne compatibilidade, veux pas vous bénir. eu não quero vos abençoar. Allez chercher notre pasteur. Vão